didática, da ação pedagógica de comunicar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e revelar Deus em toda extensão através da sua palavra, que é a sua verbalização de comunicação, a comunicação verbalizada para com a humanidade. Ali eu coloco também que eu defendo, Danilo, que o Espírito Santo foi quem interpretou, ao soprar a palavra, a mensagem profética, a profecia. Foi ele que externou a verbalização de Deus aos homens, que tornou a verbalização de Deus aos homens compreensível, inteligível, no sentido de toda a extensão da abrangência de comunicação, de fala, de sussurro de Deus. Ele fez os homens sentirem não só a voz de Deus, mas sentir o sussurro de Deus. Por quê? Porque o Espírito entrou dentro da mente deles e utilizou a mente deles e conduziu a mente deles, sendo eles apenas instrumentos conduzidos pelo Espírito que impeliu eles a escrever, a documentar, a transmitir toda a mensagem, toda a abrangência da comunicação de Deus aos homens. Então, nesse sentido, o Espírito interpreta a Deus. Nesse sentido, o Espírito interpreta o Logos, a Cristo. E, nesse sentido, o Espírito interpreta o Cromos, o tempo. E, nesse sentido, o Espírito interpreta o Kairos, o tempo de Deus. E, nesse sentido, o Espírito interpreta o homem, o antropo, o homem no sentido mais latente, sendo aquele que testifica o espírito humano com o espírito de Deus, numa forma de interpretar um ao outro, de comunicar um com o outro, de levar um à presença do outro. Ele é intérprete em toda a sua extensão. Não existe limitação de tempo, não existe limitação de raça, não existe limitação de língua, não existe limitação de circunstância geográfica, climática, temporal, linguística, semântica. Por quê? Porque o Espírito a tudo acampa, a tudo alcança. E esse alcançar ultradimensional do Espírito o faculta a maior condição de ser intérprete de tudo e de todas as coisas, não só aos homens, mas também a toda a extensão do universo, porque ele interpreta não só aos homens, mas ele interpreta a Deus a todas as criaturas. Amém? Quantos já estão presentes em aula hoje? Para mim passar já a atividade antes do recreio. Já estão todos presentes? Já temos aí uns 20 participando, 30? Quantos estão presentes? Já temos quantos presentes? Temos 23, professor. Tirando eu, o senhor, 21. 21. Então, eu vou passar já a atividade avaliativa para vocês, antes do recreio, para vocês compreenderem o que eu quero de atividade avaliativa. Meus prezados, eu vou passar uma atividade e vou explicar para vocês como que eu quero que vocês façam. Essa atividade que eu vou passar agora, eu a retirei, já está aí na tela, vocês estão vendo? Todos estão vendo? A esfera do Espírito e o corpo é o corpo. A esfera do Espírito é o corpo de Cristo. Todos estão vendo? Todos estão vendo aí? Sim, professor. Então, esse texto, eu vou explicar para vocês o que é o texto. O texto, ele é uma partícula do livro Teologia do Espírito Santo, do Frederick Brunner. E eu retirei
10 páginas ou 10 laudas que tratam sobre a esfera do Espírito é o corpo de Cristo, baseado em 1 Coríntios 12 a 14. Tá? O que acontece que eu quero que vocês façam? Primeiro, vocês vão ler essas 10 páginas, pode ler 2, 3, 4 vezes para ficar bem inteligível, compreensível o texto. Depois que leu 2, 3, 4 vezes, você vai interpretar, ou seja, vai escrever para mim, ou digitado, é melhor digitado, vai digitar para mim uma página a 2. Eu não consigo fazer 2, faz uma. Eu faço fazer mais de uma, posso fazer 2? Pode. De 1 a 2 páginas, ou de 1 a 2 laudas, falando o que você compreendeu do texto. Certo? O texto é um texto científico, mas é um texto fundamentado nas Escrituras Sagradas. Então, ele não tem uma certa dificuldade de entendimento do assunto, mas pode ter dificuldade da terminologia, das expressões e dos termos utilizados pelo autor. Mas acredito que vai ser fácil a forma de vocês compreenderem o sentido global, geral, que o autor quer transmitir com esse assunto sobre a essência ou a esfera do Espírito, que é o corpo de Cristo, e baseado em 1 Coríntios 12 a 14. Então, eu quero que vocês façam para mim esse trabalho, para me entregar, que dia? Hoje é dia 3, vocês vão me entregar no último dia de aula, que será dia 17 de novembro, ok? Dia 17 de novembro, vocês vão compartilhar essa atividade no meu WhatsApp. Vou mandar aqui agora o meu WhatsApp aqui no chat, para ficar gravado, para que todos vocês saibam. E possam me enviar a atividade que deve ser entregue, até ao dia 17 de novembro. 062 981 09 1777. É neste número, neste WhatsApp, que vocês vão enviar para mim a atividade que acabei de passar. Outro porém, é também, eu coloquei aqui no chat um link. Que link é esse? É o link do meu canal no YouTube para aqueles que quiserem ter mais de 250 aulas e vários assuntos das ciências humanas que eu estou ministrando, lecionando nesse canal. Vocês podem acessar e estar ali aprendendo. Certo? Então, nós temos agora um período de intervalo, de recreio. Vou dar 4 minutos antes das 8h30, então são 8h26 agora. Eu vou dar 10 minutos, das 8h26 até as 8h36. Nós vamos ter para intervalo, para vocês poderem descansar um pouquinho da minha voz, que é uma voz muito forte, muito chata, né? E eu vou aproveitar e tomar uma água também. Muito bem. Todos estão presentes, me ouvindo? Todos estão aí? Posso iniciar, alunos? Pode iniciar, professor. O pessoal vai voltando aos poucos. Fica tranquilo. Muito bem. Eu estou pronto. Ok. Pessoal, todos estão aí já? Ok. Quantos nós já temos online?
participando? Umas 20? Estamos com 19. Mas eles 19. estão, eles não saem, eles não deslogam, então eles continuam online, Ok. vão tomar uma aguinha e voltam. Muito bem. Eu vou começar aqui o assunto, ou retomar o assunto, e vou deixar para falar sobre meus livros no final da aula. Hoje eu faço questão de não esquecer. E se eu esquecer, vocês me lembram. Ok? Muito bem. Eu estou vendo pouca participação. Hoje vocês não estão fazendo perguntas. Tenho toda a liberdade para perguntar, viu? Tenho toda a liberdade para perguntar. Bom, agora vamos começar falando sobre a unidade do Espírito, baseado lá na expressão e na comunicação e na explanação que Paulo faz sobre a unidade do corpo. E aí, baseado na unidade do corpo, Paulo vai falar que há um só Espírito, um só Senhor, um só corpo, uma só fé, um só batismo. E nesse texto que nós temos o pano de fundo, o texto básico, o texto que nos fornece a base para defendermos a unidade do Espírito. Tá? Então, a grande ênfase que Paulo está dando em Efésios 4, 1 a 7, é sobre unidade e uniformidade do corpo. Uniformidade, unidade tem diferença? Tem. A unidade quer dizer, ou tem o sentido aplicativo, de um só, de uma essência única. E uniformidade de uma essência que possui uma sincronia, um sentido uniforme, que assim como ascende, descende, assim como transcende, emana, certo? No sentido de horizontal, vertical, uniformidade. E unidade no sentido de único, de uma só essência, no sentido latente de uma só pessoa, um só ser, uma só essência. Então, o Espírito Santo, Paulo está falando que, assim como a igreja é um só corpo, no sentido de unidade, a igreja é um só corpo porque Deus também é um só Senhor, e o Espírito é um só. O batismo, que é a ordenança, é uma só fórmula batismal, e também, além de ser uma só fórmula batismal, é uma única e exclusiva fé. A fé é uma só, a fé em Deus. Então, o Espírito, ele não tem duas ou três ações, vamos dizer assim, que distinguam dele ser 2, 3 espíritos. Não, ele é um só espírito com várias ações, com várias intervenções, com várias participações, porém, um só em essência, um só no sentido de pessoa. Não que ele tenha composição material, mas no sentido de ser um espírito único, de ser um espírito de essência única, exclusiva, peculiar. Muito bem. Hoje, também vamos entrar sobre os nomes e os símbolos do Espírito Santo. Tá? Quando nós começamos a trabalhar a nominologia do Espírito Santo, nós vamos ver os vários nomes no aspecto de várias ações ou sentidos aplicativos ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, dentro da esfera de atuação dele, não só na humanidade, como também no universo, no cosmos. Primeiramente, o primeiro nome atribuído ao Espírito Santo é Espírito de Deus,
O termo para Espírito de Deus, ou a expressão, é Ruá Yavé. Ruá, ela tem uma amplitude, essa terminologia é muito grande, porque além de ser vento, além de ser sopro, também pode ser compreendido como hálito, pode ser compreendido também como uma vocalidade, um sussurro vocal. Então, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, o hálito de Deus, o ar de Deus, o vento de Deus. Como está lá em Isaías 11:2, inclusive. Quem já estiver com a Bíblia aberta, pode ler para mim Isaías 11:2, ou eu leio, e vocês já vão preparando aí as próximas passagens bíblicas que estão aí indicando, ou que está indicada. 11:2 vai falar o seguinte: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria, entendimento, conselho, poder, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse termo Senhor, no Antigo Testamento, indica, é atribuído, é indicado, é aferido a Deus, no sentido de deidade e divindade de Deus. Espírito de Cristo é um outro nome e título que vai revelar que o Espírito é aquele que tem a mesma personalidade, no aspecto de divindade, que tem Cristo. Assim como Cristo é o Logos, é o Verbo, é o Filho, esse Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é também Espírito de Cristo. Por quê? Porque o próprio Espírito declarou: eu não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito, o Espírito que pertence, que está nele. Romanos 8:9, quem já tiver, leia para mim. E 1 Pedro 1:11. Quem tiver Romanos 8:9 e 1 Pedro 1:11, leia para mim. Vou ler, então, já que... Romanos 8:9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ainda 1 Pedro 1:11. Alguém encontrou? 1 Pedro 1:11? Então eu vou ler. Primeira Epístola de Pedro 1:11 diz assim: buscando o tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Então, é o Espírito que está em Cristo, é de Cristo, e é o Espírito de Deus, e é o Espírito Santo. Também, um outro nome atribuído ao Espírito Santo é Espírito da vida. Esse termo vida, como eu já falei, é o termo zoe, no sentido de existência, é o Espírito da existência, é o Espírito do autor da vida, do Criador, daquele que a vida surge a partir dele, porque ele é o vento, o ar, que nos leva a viver, que nos dá o fôlego de vida. Espírito também de adoção de filhos. E essa expressão filhos aqui, em Romanos 8:15, está no sentido não de monogêmeos, porque monogêmeos é o termo utilizado para único filho, ou filho unigênito, mas está no sentido de teclinton, ou que quer dizer o quê? Filhos, no sentido plural, tá? No sentido
de coletivo, de filiação. Então, ele é o Espírito que nos adotou como filhos, é o Espírito que nos tem como filhos, como pertencentes a ele. Ah? Também é considerado Espírito da graça. Por quê? Porque a graça aqui está no sentido de elemento da salvação, tá? Elemento concessor da salvação. E é o Espírito que trabalha, executa, age em todo o processo da salvação. E essa ação, intervenção e atuação do Espírito é gratuita, porque ele é um Espírito da graça e o Espírito que age gratuitamente. Hebreus 10, 29. Quem tiver, leia para mim. Hebreus 10, 29. Vocês estão aí, pessoal? Parece que ninguém está ouvindo. Sim, professor, estamos aqui. Amém. Hebreus 10, 29. Quem puder ler para mim, Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. Pode ler para mim. De quando mais severo castigo... De quanto maior castigo, cuidar... Pode ler, irmão. Pode ler, Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Espírito da graça, ou seja, Espírito da salvação ou da efetivação da obra salvífica. Muito bem, vamos em frente. Também é denominado Espírito da glória. Mas aqui eu paro e faço 3 reflexões nesse nome, Espírito da glória. Ele é Espírito da glória excelsa, a Shekinah, da glória expressa, e Kabod, e da glória revelada, doxa. E ele também é o Espírito que faz a glória de Deus ser assimilada e absorvida em nós. Hoje, na atualidade, eu costumo falar que nós não temos como ver a Shekinah em forma de nuvem ou fogo. Nós não temos também como ver a Icabod, que entrou no templo e que saiu do templo. Mas nós temos como sentir a glória. Por isso que a doxa é glória manifesta. E como que nós sentimos a glória? Que vivemos que Deus está com a sua glória presente em nosso meio, através do Espírito. O Espírito faz nós compreender que a glória dele, a glória de Deus, está em nosso meio. Ele revela a glória de Deus, através da ação de Deus, não só em meio à igreja, mas também no próprio universo, no próprio cosmos, no próprio cromos, no próprio tempo também. Amém? Vamos agora para os símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito são identificações analógicas que concedem uma ilustração, uma comparação, objetos, elementos físicos, químicos, que podem ser, e até cósmicos, que podem ser utilizados
para exemplificar de uma forma analítica, analógica, a ação do Espírito Santo e a sua intervenção e atuação. O primeiro símbolo, ou o primeiro elemento, já no aspecto físico, que representa analogicamente como símbolo do Espírito, é o vento. Assim como o vento é um sopro, o vento ele faz-se sentir, ele dá uma expressão de um sopro que nós não sentimos, que nós não podemos apalpar, não existe peso, mas tem força, mas ele é perceptível. Assim é o Espírito. O Espírito não se apalpa, o Espírito não tem dimensão de comprimento, tamanho, de abrangência, mas assim como o vento se sente, assim como o vento, ele sopra, ele é percebível a sua presença em nós, em nosso meio. Tá? Como está ali em João 3,8. Outro símbolo do Espírito é a água. A água, ela tem um sentido de energia, ela tem um sentido de movimento que concede ao homem a energia, a revitalização. A água concede a vitalidade ao homem, e por isso ela é uma necessidade vital do nosso organismo. Nosso organismo, grande parte, é composto por água também. Então, o apóstolo João, que está trabalhando a deidade e a divindade de Cristo, quando ele fala sobre a ação do Espírito Santo e apresenta o Espírito Santo, em João 7, 38 e 39, ele fala de fluir água. Eu até gostaria que alguém lesse esse texto para nós. João 7, 38 e 39. Quem encontrou pode ler. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Vocês estão me escutando? Estou escutando. Quem tá. Pode continuar. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Muito bem. Outro símbolo do Espírito, antes de eu entrar nesse símbolo próximo, fogo, vou parar um pouquinho para interpretar, fazer uma hermenêutica, uma exegese de João 7, 38 e 39. João está falando do seu interior, do seu íntimo. Vai fluir um rio de água. Ele está dizendo o quê? Está dizendo que o Espírito é comparado como a um rio, a um turbilhão que flui dentro de nós, como uma água corrente, que está fluindo e correndo e movendo e causando até um impacto em nosso interior, fornecendo assim vida, fornecendo assim energia e fornecendo assim uma cosmovisão da ação de Deus em nós e da presença de Deus em nós. Uma visão no sentido global da ação de Deus e da presença de Deus em nós, como se estivesse causando em nós uma erupção. O fogo é um símbolo também, porque o fogo, como elemento químico, ele é utilizado não só para queimar, mas o ourives, aquele que trabalha com pedras preciosas, ele utiliza o fogo
para queimar ao ouro, ao diamante, à prata, à sardônia, todos os tipos de pedras preciosas, para tornar elas flexíveis, retirar também as escórias ou toda aquela sujeira ou toda aqueles elementos naturais que encobrem o ouro e tornar este ouro, essa pedra preciosa, flexível de forma que ele possa moldar, de forma que ele possa tornar ela, convergir ela e tornar ela um anel, ou dar a forma que quiser a essa pedra. Assim é a ação do fogo comparada com o Espírito Santo. Assim como o fogo purifica a pedra, assim como o fogo molda e dá a condição de ourives dar a forma que quer a pedra, assim o Espírito Santo purifica e forma e dá o formato que quer, a condição que quer, através do seu agir purificador, do seu agir regenerador e do seu agir restaurador em nós, como criaturas do Espírito de Deus. Muito bem. Leia também para mim Atos 2:3. Quem encontrou, leia Atos 2:3. Quem encontrou, leia Atos 2:3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essa expressão, antecipando ao conteúdo da aula sobre o batismo com o Espírito Santo. Línguas como que de fogo, a evidência do batismo. Essas línguas como que de fogo dão um sentido de que as línguas que eles falavam eram puras, eram celestes, eram línguas que identificavam que agora eles estavam totalmente absorvidos pelo Espírito de Deus, que os já tinha purificado, já tinha lhes ocupado, e agora estava agindo neles e através deles. Óleo é um símbolo do Espírito. O óleo tem 3 sentidos aplicativos. O óleo ele lubrifica, o óleo ele purifica, o óleo ele concede ele no Antigo Testamento ele tem o sentido de unção, de gordura. O termo unção no Antigo Testamento é gordura, tá? O óleo ele também concede luminosidade, brilho. Então, o óleo também era utilizado no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, para servir de combustível para manter o candelabro aceso. Era derramado o óleo, era colocado o óleo sobre cada uma dos canos, das varas, das hastes do candelabro, para que o fogo permanecesse aceso, dando a luminosidade do candelabro. Mas também o óleo era usado no sentido de também ter a representatividade da unção, que era derramado sobre o sacerdote para ungir ele a sacerdote. Assim foi feito com Arão e com os filhos de Arão. E também com os reis, para ungir aos reis. Leia sobre isso, Zacarias 4, 2-6. Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 4, versículos 2-6. Quem encontrou pode proferir esta leitura. Eu já estou com ele aqui na minha mão, vou fazer a leitura.
E disse-me: o que vês? E eu disse: eu olhei, e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, como um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo. E 2 oliveiras junto a ele, uma de lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: não sabeis o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele respondeu e falou-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, aqui, neste texto, Zacarias está profetizando que tudo que estava acontecendo e iria ocorrer seria através não do mover do homem, não da força humana e nem do poder bélico, mas da participação e ação do Espírito dentro do contexto social, dentro do contexto cultural, político e até aqui no sentido religioso também. E Zacarias utiliza e coloca uma comparação, como eu já tinha até falado, utilizando o candelabro como elemento que compõe o mobiliário do tabernáculo, dizendo: olha, como cada tabernáculo tem suas hastes, tem seus canos, e para manter aceso o fogo, o óleo, o azeite tem que estar ali dentro deles. Esse azeite, esse óleo que mantém aceso, que traz luz, resplandecência, é o mesmo óleo que é unção. E o termo ungir e unção quer dizer ungir com óleo, derramar óleo, no sentido de conceder a separação, de estar separado para o exercício, estar com a autoridade para executar a atividade. Então, este óleo está não só no sentido de unção, não só no sentido de resplandecer, não só no sentido de luminosidade, não só no sentido de aquecimento, de combustível, mas no sentido também de presença do Espírito, me trazendo luminosidade, unção e separação, que é o sentido que o óleo indica no contexto teológico do Antigo Testamento. O outro símbolo do Espírito é pomba, que é um símbolo de paz, é um símbolo de mansidão, é um símbolo de simplicidade, né? A pomba é um pássaro que ele próprio ele indica simplicidade, mansidão, uma paz, uma efemeridade, né? E ele lá no batismo de Jesus teve o sentido claro da representatividade do Espírito Santo. Porque o Pai disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. E após o Pai dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo, uma pomba desceu do céu e pousou sobre Cristo, representando a presença do Espírito Santo que estava ali, dando a autenticidade da presença de Deus e indicando que aquele que estava sendo batizado era o Cordeiro de Deus e era o próprio Deus e o próprio Filho de Deus, que estava sendo batizado para que se cumprisse as Escrituras, como ele próprio falou para João. Eu estou vindo para ser batizado por ti, para que se cumpra as Escrituras. Também
O outro símbolo é o selo. O selo concede autenticidade a uma carta, autenticidade a um documento, e concede uma validade, um sentido de autenticidade no aspecto mais amplo, de tornar o documento autêntico, de tornar a carta reconhecida, facultada. Quando é expedido um documento de ordem federal, após o presidente da República assinar, é colocado o carimbo do brasão da República, dando ali a autenticidade ao documento. Assim também é o Espírito. O Espírito sela a promessa, é o selo da promessa, selando a promessa da salvação em nós, selando a presença de Deus em nós, e selando a vida eterna em nós, e tornando-nos nós propriedade exclusiva, peculiar de Deus, através do selo do Espírito, através de estar selado com o Espírito, quer dizer que nós estamos, a partir desse exato momento, tornando-nos propriedade peculiar, exclusiva, autêntica de Deus, fidedigna de Deus. Por quê? Porque fomos selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Quem tiver o texto de Efésios 1:13, leia para mim. Efésios 1:13. Quem tiver Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí. Depois de teres ouvido, recebido a palavra, e pela fé alcançar a salvação, vocês tornarem-se propriedades, tornarem-se autênticas propriedades, pertencentes, autenticidade, de pertencimento, de pertencer com toda a propriedade e peculiaridade a Deus, de tornar-se propriedade peculiar de Deus. Muito bem. Agora vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando eu falo e eu declaro que o Espírito Santo é uma pessoa, eu não estou querendo dizer, ou não estou aqui falando, no sentido de forma, de formato corpóreo, mas no sentido de natureza pessoal, de possuir uma natureza pessoal, de possuir uma pessoalidade, que tem personalidade, que tem caráter, Caráter não pode ser atribuído a Deus, mas personalidade, essência. Então, quando possui personalidade, essência, é automaticamente identificado como um ser pessoal. E como ser pessoal, inclusive eu coloco aí que Severino Pedro vai falar no sentido de existência, de ser pessoal, que pode ser comprovado na própria natureza do Espírito Santo. Na própria natureza também, no aspecto dos atributos e prerrogativas, nomes, símbolos, ações, reações, que o Espírito atua e intervém em meio a toda a órbita do universo e a toda a órbita e atuação dentro do próprio homem e do próprio ser humano em toda a abrangência da humanidade. Ele está ao lado de Deus e é Deus.
Ele é o único Deus trino e é também o único Deus uno. Assim como ele é trino,